vamos convidar para o nosso tema deste domingo Mário Mas, que é psicólogo clínico, apresentador do programa Desafios e Soluções da Rádio Boa Nova, às quartas e sextas-feiras. Então, Mário, aqui estamos de ouvidos e de coração aberto para ouvi-lo. Seja bem-vindo ao nosso trabalho. Você vai falar disso aqui? Fique à vontade, viu? Bom trabalho para você. Se precisar... Bom dia. Eu agradeço aos organizadores pelo convite recebido, por participar com vocês desse encontro de desenvolvimento do conhecimento, para que nós possamos nos enriquecer mais e saber dar uma guinada legal no nosso processo evolutivo. Antes de entrar no meu tema, transição pessoal, eu queria fazer uma sugestão. Para quem não conhece, ler o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Neste livro, ele trata de dois assuntos básicos. O primeiro é do tsunami, que vem acontecendo e que tem uma finalidade. Para quem olha num primeiro momento o tsunami, parece uma tragédia do planeta avassalando vidas sem motivo nenhum. Como a lei de causa e efeito rege os nossos destinos, é natural que estes acontecimentos tenham motivos que nós não alcançamos. Então, isso tira um pouco da ideia falsa de que estas pessoas estão sendo castigadas e sofrendo indevidamente. Não que devessem sofrer, mas se está acontecendo é que tem algum motivo, não é? E o outro assunto tratado nesse livro, muito importante, é a vinda de espíritos de outros planetas, altamente moralizados, ajudando a transformação do nosso planeta. E estes espíritos, como não têm vínculos com o planeta Terra, eu vou usar um termo chulo, eles não têm rabo preso, onde pudessem ser chantageados pelos espíritos inferiores, quando eles estivessem atuando na sua transformação social, com indagações do tipo, como você está querendo pregar moral, eu conheço a sua história, você já fez isso, aquilo, já matou, já roubou. Esses espíritos não têm vínculos com o planeta. Então eles não podem ser chantageados. Além do que, para eles, o valor vida, moral, está acima do valor prazer, interesses passageiros. Então eles colocam a sua reputação, a sua existência em risco, se for o caso, para que prepondere a moralidade. É desse modo que nós vamos conseguir a transformação do planeta. Então, este livro vai desmistificar bastante essa visão catastrófica que se tem da transição planetária, ou do apocalipse, ou do ano 2012, como se nós estivéssemos na mão desse caos. Ora, atrás desse suposto caos, existe uma programação, existe um plano. Esse suposto caos é natural nessa revolução, nesse revolvimento que está acontecendo no planeta, para que ele seja limpo. Então, vocês vejam, num dos livros da Hermance Dufaux, ela vai dizer que tem espíritos que não reencarnam há mais de 10.000 anos. Um espírito desse, quando reencarna, ele não aceita regra nenhuma. A gente poderia dizer que ele é um psicopata. Ele faz aquilo que dá na telha. Ele não está preocupado com a imagem dele, com o que os outros vão dizer. Então, quando nós começamos a enxergar o que está acontecendo aí na sociedade, essa bagunça que parece desorganizada, isto é resultado dessa limpeza que o planeta está passando. E é natural. Porque não é possível haver paz, esse planeta de regeneração, se existem nas zonas inferiores espíritos dementados, sofrendo,
e que, de alguma forma, vai ombrear com a nossa sociedade intrafísica. É necessário que eles reencarnem, que eles acompanhem o progresso do planeta, se tiver moralidade para isso. Se não tiver, como diz neste livro que eu citei, eles vão ser exilados para planetas inferiores. Então, tudo o que está acontecendo é natural. É claro que o nosso livre-arbítrio pode piorar a situação, mas nós já atingimos um grau de moralidade que está ajudando nessa transformação para melhor do planeta. O que me parece é assim, a nossa compreensão da realidade vai estar subordinada ao nosso grau de consciência. Qual o grau de lucidez ou não que nós temos para compreender as coisas? Aí nós começamos a entender por que esta visão catastrófica. Porque as pessoas imaturas, elas vão dar um colorido para tudo isso, bastante carregado de emoção, superstição, medo, fantasia, por conta da ignorância, falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto mais ampliamos os nossos conhecimentos, mais nós dilatamos a capacidade de compreensão daquilo que está acontecendo. Então nós vemos que tem muitas pessoas sofrendo bastante por falta de conhecimento. E poderíamos dizer também, por falta de maturidade. Então ela não consegue discernir, ela não consegue apreender aquilo que está acontecendo e separar a fantasia da objetividade. Para ela está misturado, junto com os tormentos pessoais. Eu vou falar bastante isso, da questão da personalidade, do nosso processo evolutivo, para nós começarmos a nos situar na interação que nós temos com a nossa reencarnação. Então, sugiro, leiam esse livro, que é muito importante. A espiritualidade trouxe estes conhecimentos justamente para mostrar o que já está acontecendo. E estes espíritos já estão encarnados. Eles já estão trabalhando nessa transformação. Aquelas pessoas que têm uma visão bastante fragmentada, linear, elas não conseguem perceber todo esse movimento que já está acontecendo, as grandes transformações que já está se operando, facilitando ainda mais o programa de transformação e também de exílio dos espíritos que não conseguem acompanhar a evolução que o planeta já alcançou. Deixa eu ver. Bem, eu extraí desse livro citado 3 trechos que eu quero destrinchar com vocês. O primeiro trecho diz o seguinte: o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. O deutropismo é o nosso arrastamento, o nosso encaminhamento para Deus. Nós estamos sendo levados, puxados para Deus. Então, é inarredável esse caminho evolutivo. Como vai dizer muito bem Joana de Ângeles em várias passagens, nós estamos destinados à felicidade. Nós não vamos escapar disso. O máximo que podemos fazer é colocar o pé no freio e retardar um pouco esse processo. Mas os mecanismos evolutivos vão nos arrancando desse adormecimento, dessa preguiça, dessa objeção que fazemos com esse processo evolutivo. Então, veja bem, nós precisamos ser libertados, como ele está dizendo aqui, dessas amarras vigorosas que nos retêm na retaguarda.
Então, eu quero fazer uma indagação para você. Como você se imagina num mundo de regeneração? Como será esse mundo de regeneração? Qual será o seu comportamento nesta situação, nesta nova condição? Hoje, como você se sentiria integrado, vivendo em um planeta mais feliz? Provavelmente algumas respostas seriam: bom, eu seria mais feliz, eu seria mais eu mesmo, eu não teria tantos medos, etc, etc. Isso é um pouco de fantasia. É claro que algumas condições favorecem que nós estejamos bem, mas não é suficiente. Eu costumo brincar nas palestras e dizer o seguinte: se nós fôssemos levados agora para o paraíso, seria uma chatice. Pense no paraíso de forma figurativa. Por que seria uma chatice? Nós veríamos tantas pessoas felizes, alegres, soltas, com planos super legais, que aquilo causaria um certo mal-estar em nós. Por quê? Porque os nossos tormentos pessoais não nos deixam desfrutar desta situação tão agradável. Mas que tormentos são esses? Fazem parte da nossa história evolutiva. Eu costumo usar uma analogia ou uma metáfora da dor de dente com tormentos pessoais. Alguém aqui já teve dor de dente? Ou cólica renal? Ou TPM, as mulheres? É uma dor que permite você fazer meditação? De você apreciar uma coisa que você gosta muito, um prato de comida, com dor de dente latejando? Não dá. Muito bem. A analogia que eu quero fazer é que, assim como nós temos uma dor de dente que lateja e não nos deixa soltos à vontade, existem dores psicológicas que latejam, que não deixam o indivíduo fruir da sua existência. Por quê? Estas dores são permanentes. Que dores psicológicas são essas? Conflitos de personalidade, tormentos, medos, bloqueios, ansiedade. E por que nós temos isso? Porque faz parte da nossa história evolutiva. A partir do momento que nós ganhamos consciência, nós começamos a ser responsáveis pelos nossos atos. E aí o indivíduo começa a julgar os seus atos, aquilo que ele faz de certo e errado, segundo os valores morais que ele já adquiriu. Agora, esses tormentos também vêm por conta da culpa. A culpa é como se fosse um dispositivo psíquico que vai lembrar o indivíduo que ele está fazendo uma coisa equivocada. É uma espécie de um freio. E Joana de Ângeles vai dizer que essa culpa, ela tem uma finalidade catártica. Ela objetiva, quando o indivíduo instala essa culpa e gera uma desorganização, ela tem o objetivo depois de arrancar esse tormento interior para que o indivíduo possa se livrar. Mas num primeiro momento, ele vai refrear as ações nocivas da pessoa. Agora, esta culpa vai ser do tamanho do nível de consciência da pessoa. Quanto mais clara a mente do indivíduo, quanto mais discernimento, menos culpa ele tem. Porque ele consegue resolver os seus equívocos através da inteligência. A pessoa imatura, ela não consegue se sobrepor à culpa. Então ela fica detida naquele processo, gerando uma série de tormentos. E aí o que acontece? Esta culpa, junto com os tormentos são resultado das imagens que o indivíduo guarda no seu psiquismo, através da sua história evolutiva. Então, esses tormentos interiores, que vai também gerar a culpa quando ele faz coisas erradas, o indivíduo vai cair na autoobsessão. O que é autoobsessão? É o indivíduo obsediando a si mesmo, com ideias tormentosas, com ideias persecutórias, com ideias obsessivas. Obsessivos quer dizer repetitivos, que ele não consegue deter. É muito tênue a linha do equilíbrio e do desequilíbrio.
O Divaldo fala uma coisa muito interessante. Eu me permito ficar 10 minutos pensando num problema. Passou disso, eu começo a pensar em outra coisa. Nós, às vezes, nos permitimos ficar 10 minutos, 1 hora, 1 mês, 1 século, 2 séculos pensando na mesma coisa. Tem um caso no livro da Ivone Pereira, um caso de obsessão de 400 anos. O indivíduo está detido naqueles pensamentos há 400 anos. Ele perde totalmente o equilíbrio do seu psiquismo. Então, quando a pessoa cai na auto-obsessão, ela está facilitando a obsessão espiritual. E a gente pode, isso o Manuel Filomeno de Miranda fala, a obsessão, a alo-obsessão ou hetero-obsessão, ela começa com a auto-obsessão. E o Adão Nonato, na Rádio Boa Nova, fala uma coisa muito interessante, quem não conhece, é que o obsessor é o nosso personal trainer. Por quê? Ele está retratando, sinalizando como está o seu estado interior. Nós poderemos nos achar numa boa. Não, eu estou bem, eu estou seguro de mim mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, não sei o que lá. Daqui a pouco aparece uma obsessão. Espera aí. Se obsessão decorre de sintonia que nós temos com o obsessor, se ele está rancoroso, cheio de ódios, como que eu estou? Alguma coisa tem aí. Ele não está lá de gaiato. Então ele está sinalizando coisas que eu não estou percebendo. Eu posso estar maquiando muito bem, não vendo aquilo lá, mas ele está me fazendo o favor de anunciar, olha, você por dentro está destruído, é bom você dar um jeito nisso. Enquanto nós não arrumarmos esse mundo interior, nós estamos suscetíveis à influência espiritual. Então ele está sendo nosso benfeitor. Ora, se eu carrego estes tormentos, que é a analogia que eu faço com a dor de dente, dor psicológica, é natural que uma pessoa que tem essa dor psicológica, ela não desfrute dos seus momentos existenciais de forma agradável. Você pode estar no centro, pode estar num passeio, pode estar fazendo as coisas que você imagina super legais, e aquele tormento permanece. Constante. Às vezes nós conseguimos anestesiar, apagar, afastar, reprimir, mas ele está lá vivo. E precisa ser trabalhado. E muitos de nós resolvemos isso, esses tormentos pessoais, através dos mecanismos de fuga. Da repressão, da bebida, da droga, do excesso de trabalho. Quantas pessoas vão trabalhar na casa espírita, como em outras religiões, e veja a história da religião, pessoas que foram se esconder da vida na religião e geraram um monte de tormentos sociais e religiosos. E no centro espírita não é diferente. Quantas pessoas vão trabalhar lá tentando dar um jeito na sua angústia e não resolve? Eu quero falar um pouco sobre isso também. Veja o caso do livro Voltei, do irmão Jacó. Esse espírito, quando foi recepcionado por um espírito muito elevado, não lembro o nome dele agora, o irmão Jacó, que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele chegou na vida espiritual totalmente despreparado. Ele foi recebido por um espírito de alta hierarquia, me parece que é Bittencourt Sampaio. Ele não suportou ficar na presença desse espírito que emanava muita harmonia, muita bondade. Por quê? A sua sombra interior o traía. Ele não suportava ter contato com a beleza se ele carregava tantos tormentos, tantas culpas, tantas omissões, tantos medos que ele teve na existência. Aqui nós achamos que conseguimos ludibriar isso. Ah, não, eu estaria bem numa região feliz. Não estaríamos. Porque os nossos tormentos não deixam. É como se essas situações elevadas fossem aclarando os nossos tormentos de modo a pedir solução. Veja alguns casos de pessoas que tiveram contato com Chico. Elas também se sentiam mal, porque olhavam para si mesmas e falavam, como eu sou egoísta, como eu sou má, etc, etc. Então vai acordando esse lado da nossa sombra, que a psicologia chama de sombra. Muito bem. Então veja bem. O Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer
que o nosso inconsciente, ele irriga para o nosso consciente os tormentos que nós trazemos de outras existências. Então veja bem, aquilo que nós fizemos no passado está nesse momento oculto, nós não conseguimos acessar essas informações, estão em nossa mente, que a gente pode chamar de inconsciente. Só que esse inconsciente, ele precisa ser conscientizado, ele precisa ser limpo. E o que acontece? Esse conteúdo do inconsciente, ele vai como que gotejar, só uma pequena parte dele vem para o consciente. E diz o Manuel Filomeno de Miranda, que esse material que vem para o consciente gera um tormento na personalidade. E muitas vezes, porções, aspectos da personalidade anterior se sobrepõem à personalidade atual. Veja o caso do animismo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso muito singular de uma médium que está manifestando lá a suposta presença de um espírito, e André Luiz fala, mas eu não estou vendo nenhum espírito. E o benfeitor fala, realmente não é, isso daí é animismo. É uma personalidade do passado dela que se sobrepõe à personalidade atual. Então, o que nós trazemos do passado? Está resolvido? Não está? Esse passado precisa ser resolvido. O Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele diz que o inconsciente precisa ser conscientizado. E Joana de Ângeles vai dizer que o consciente vai ultrapassar o inconsciente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que há 10 anos atrás, ou 20, você tenha sofrido uma coisa muito chata, um trauma, um bloqueio, uma decepção, uma humilhação. Aquilo arrasou você. Ficou marcado, por um motivo ou outro, você conseguiu avançar, colocou aquilo no inconsciente e está vivendo a sua vida hoje. De repente você está assistindo um programa de televisão, assistindo uma palestra, e toca no assunto daquele trauma que você tem. Assim que você começa a escutar aquele assunto, você começa a ficar desconfortável. Começa a ter sudorese, ansiedade, um medo incontrolável, uma sensação de que vai acontecer uma coisa muito grave. Aquela conversa, a TV que você está escutando, foi o gatilho para acionar no seu inconsciente aquilo que estava esquecido. Quando é acionado, vem toda aquela carga de emoções e de lembranças, de imagens, e desconcerta a personalidade. Isso que eu estou falando é uma lembrança de 10, 20 anos atrás. E o que nós fizemos há 1, 2, 3, 4, 5, 10 séculos atrás? Que está registrado dentro de nós e tem vários gatilhos sociais que acionam aquele material. Olha só, alguns casos de epilepsia, o obsessor, quando começa a se aproximar da pessoa, a energia dele começa a evocar no inconsciente da pessoa lembrança das vivências deles no passado, e a pessoa começa a se desconcertar. Ela pode ter uma convulsão. Quer dizer que todo esse material do inconsciente, ele precisa ser limpo. No livro Nosso Lar, a Laura, ela diz que ela e o marido dela acessaram 300 anos de memória integral. Para quê? Para resolver as pendências que eles têm com o planeta e sair dessas amarras internas. Quanto mais eles vão resolvendo esses problemas que trazem do passado, mais o indivíduo vai se tornando senhor de si mesmo. Ele vai tendo mais autodomínio, autoconsciência. Nós não temos isso ainda. Nós ainda não nos conhecemos. A Hermance Dufault diz que nos últimos 1000 anos, nós estivemos voltados para os valores de fora, para as coisas exteriores, que nós não tomamos contato conosco. Nós não sabemos direito o que é autoconhecimento. E ela diz, é neste século que nós começaremos a interiorização. Portanto, esse material que está vindo à tona, ele precisa ser resolvido. Você quer tomar um contato um pouquinho com a sua vida passada? Quer? Agora? Já? Olha como está a sua vida, a sua personalidade.
As pessoas que estão do seu lado, o corpo que você tem, as características da sua personalidade estão retratando como você era no passado. Alguns aspectos da sua personalidade atual é o que traz do passado. Algumas dificuldades, algumas habilidades, está tudo aí, nós não fugimos de nós. É que a gente nem sempre sabe observar isso, não é? Algumas vezes, em contato com o nosso grupo familiar, nós entramos em transe. Porções do passado, volta ali, saem algumas brigas homéricas, algumas acusações, perseguições, que é o passado voltando, se apresentando. Muito bem. Então, se nós carregamos no interior estes tormentos que precisam ser resolvidos, e olha só, e esse tormento tem uma finalidade, ele é um mobilizador, porque como doer dói, a dor não dói, nós temos que arrancar a dor. Para arrancar a dor, o indivíduo tem que se mexer, ele tem que se modificar, então a dor tem uma função, está no inconsciente, porque nós não podemos ainda acessar conscientemente. Se acessássemos, nós teríamos desequilíbrios, por conta das emoções muito fortes. Mas olha só, quanto mais nós vamos avançando no processo evolutivo, mais lembranças nós vamos tendo do passado. Por quê? Teremos mais estrutura para olhar o passado e não se desequilibrar com aquilo que aconteceu. Joana de Ângeles já fala isso. Logo, logo, nós poderemos sair fora do corpo e acessar na cidade espiritual de onde procedemos, por exemplo, a programação reencarnatória. Você chega lá, vê qual é a sua programação, será que eu estou alinhado com ela ou não? E poder me realinhar com a minha programação reencarnatória. Muito bem, então, enquanto eu não resolvo isso, como eu posso estar num planeta de regeneração? O planeta de regeneração não vai ter mais provas e expiações. Não ter provas e expiações quer dizer que o nosso inconsciente estará resolvido. Portanto, o enfrentamento que você tem que fazer, você, eu e todo o resto do planeta, eles são os mais adequados para resolver o nosso mundo interior. E nós queremos coisas fantásticas, viajamos, queremos... Olha, é isso que está acontecendo na sua vida. Isso que está acontecendo fez parte de uma programação. Uma programação que foi elaborada com a sua participação, objetivando pegar os pontos nevrálgicos da personalidade e trabalhar aquilo. E também do grupo social. Nós não, do grupo evolutivo, nós não escapamos do grupo evolutivo. Nós tivemos várias existências e teremos outras tantas, e vamos ter que nos acertar com todos eles. Além do que, esta relação, muitas vezes heterogênea e inamistosa, elas têm a função também de despertar o indivíduo, de fazer ele usar os seus talentos, as suas capacidades para resolver aqueles problemas. E quando ele resolve, ele desenvolve seus potenciais. Então, tudo tem finalidade. O problema é que nem sempre nós conseguimos alcançar, não é? O Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala que nós estamos condicionados ao plano dos efeitos. Nós só vemos o efeito, não vemos a causa. Quando falamos de tsunami, só estamos vendo o efeito. Qual que é a causa do tsunami? No caso citado no livro que eu falei, do Divaldo, ele fala do tsunami na Ásia. O que acontece? O que estava acontecendo lá? Era um verdadeiro prostíbulo, determinadas regiões da Ásia. Os americanos e europeus iam lá para fazer sexo com garotas, com meninas. Então, a coisa estava um pandemônio. O tsunami veio varrer, limpar tudo aquilo lá. Então, esta é a causa, né? Estava deixando o ambiente geográfico totalmente desestruturado. Portanto, nós temos que recuperar essa visão de causa e efeito. Sair dessa visão fragmentada, de enxergar só um lance e esquecer o todo, para que as coisas tenham sentido. Bom, olha, vocês sabem disso, mas só para voltar na questão do inconsciente. Se nós, na vida passada, estagiamos algum período no umbral, nós trazemos essas imagens internas e elas
desestruturam a personalidade. O ambiente, você sabe que é terrível. E se nós trazemos as imagens, de vez em quando elas afloram. Aí nós começamos a sentir aquela sensação horrível. Um desânimo tremendo. Uma sensação de que as coisas não têm sentido, de que não vale a pena viver, de que as coisas não estão levando a nada, o nosso esforço, etc. Então, são materiais que ressumam do nosso inconsciente e vêm para o consciente, e que precisam ser enfrentados. As nossas ações atuais, o nosso comportamento acertado, ele vai se sobrepondo no nosso inconsciente aos comportamentos anteriores. E nós vamos mudando esse panorama. Mas temos que resolver esse mundo interno, não dá para fugir dele. Bom, esta é a primeira parte que eu citei do livro, agora eu vou fazer a segunda citação. Diz o Manuel Filomeno de Miranda: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Muito bem, o que se sobressai aqui é essa mudança de natureza moral e a mudança de paradigma. Veja bem, mudança de ordem moral. Nós, como espíritas, podemos ter o desejo de fazer o bem. O fato de ser espírita não quer dizer que nós estamos moralizados. Algumas pessoas têm confundido o título com o conteúdo, ou com a natureza. Para algumas pessoas bastam ser espírita, mesmo que tenham um comportamento incoerente com a proposta que abraçou. A Hermance Dufault tem mostrado nos livros dela muitos espíritas que chegam no Hospital Esperança. Aliás, eu não sei se vocês sabem, nós somos um pouco privilegiados. O Hospital Esperança foi feito pelo Eurípides Barçanufo para abrigar os espíritas. Vocês sabiam disso? Os espíritas fracassados. Olha que privilégio. E Hermance Dufault tem mostrado espíritas que chegam lá, batendo no peito, dizendo: eu trabalhei 20 anos, eu tenho 30 anos de folha corrida, achando que devem ter um lugar melhor, um tratamento VIP. E o que acontece é que essas pessoas estão chegando lá, batendo no peito, carregadas de orgulho, de privilégios. Olha só, gente, você provavelmente conhece, né? Eu já vi vários. Você vai em casas espíritas e vê algumas coisas que não tem nada a ver. Então, o presidente de casa espírita, que ele se posta como presidente, todos têm que ficar reverenciando ele. Né? Eu sou o presidente, eu estou nessa casa há 20 anos, como se isso representasse uma transformação moral. E às vezes é só um discurso vazio. Olha só, se você trabalhar no passe, o passe não transforma a personalidade. Se você faz assistência social não transforma a personalidade. Isto é, se você está fazendo estes trabalhos com o propósito de se modificar, é uma coisa. Mas o fato de eu estender a mão e desejar o bem do indivíduo, não muda a minha insegurança, o meu medo, o meu orgulho, a minha vaidade. Eu tenho que enfrentar estas características minhas. Você encontra muito passista que é orgulhoso, rancoroso. Muitos entrevistadores que fazem entrevista fraterna, que são pessoas rudes. Tem gente que trabalha no centro espírita há 10 anos, ela é uma pessoa seca, não conversa com ninguém, é intratável. Onde está a mudança dela? Só porque ela tem o título de espírita? De trabalhador? Será que ela não tem obrigação de mudar?
O que ela está fazendo com a inteligência dela? Então, são pessoas que são incoerentes e que acham que isso basta. Agora, vamos pensar um pouquinho em nós. Você está na casa espírita trabalhando, buscando a sua melhora pessoal? Você já enfrentou aspectos da sua personalidade que são desagradáveis? As suas dificuldades você está enfrentando ou não? Não vai ser a próxima existência que vai te dar essa mudança. Nós temos que enfrentar um dia. Você consegue se relacionar bem com as pessoas da sua casa espírita? Com os seus familiares ou não? Algumas pessoas dizem, não importa, eu vou lá, eu trabalho, isso já é bom. Sim, é bom, mas não é suficiente. O indivíduo não está se enfrentando. Então, muitas dessas pessoas estão indo lá para fugir de aspectos pessoais e não enfrentam. Não adianta. É o que a irmã Sidufo fala, o indivíduo chega lá desequilibrado. Porque ela fez o bem, aprendeu. Quando você está dando passe, você está desenvolvendo as suas faculdades irradiativas. Agora, o teor dessa energia vai depender da sua moralidade, do seu desejo de fazer o bem. E esse desejo vai depender de mudanças que eu faça em mim mesmo. Não adianta a sua boa vontade. Não adianta. Você já imaginou você chegar no hospital, você vai fazer uma cirurgia e o cirurgião não está lá. Aí alguém chega para você e fala, olha, tem uma enfermeira aí que tem boa vontade, ela vai fazer a cirurgia em você. Você topa? Eu não topo. Boa vontade não adianta, em alguns casos. Precisa ter qualificação. Precisa estar preparado para que aquilo surta efeito. Então nós vemos pessoas que às vezes estão trabalhando na casa espírita, 10, 20 anos, são pessoas amargas. Estão sofrendo, precisa de ajuda. E a casa não teve condições de fazer de repensar, de se trabalhar, porque essas pessoas precisam de ajuda. Eles estão ajudando, mas também precisam. Precisa de orientação. Gente, eu sou psicólogo, eu recebo alguns casos que vocês não imaginam. Então, ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa, o casal trabalha na casa espírita. E ela falou, ele lá no centro, ele conversa com todo mundo, ele é simpático, ele fala dos livros, dos lançamentos, e em casa ninguém suporta ele. Então ele pensa que ser espírita é só no centro. É só no centro. Como que é isso? Outras vezes não, a pessoa também é insuportável no centro. Não é? Você não conhece casos assim? E aí nós ficamos com essa coisa, tem que suportar, tem que praticar caridade. Eu acho que nós ainda não sabemos lidar com isso. Porque essa pessoa está sofrendo, ela precisa de ajuda, precisa de orientação. Agora, como que é a ajuda dela? Quantas vezes eu já vi, né? Outro dia eu fui dar uma palestra numa casa, eu entrei, não conhecia, eu fui entrando num salão, uma pessoa que estava lá com um caderno registrando as entradas, vocês aí, vem aqui, pega a fila para pôr o nome. Só faltava o chicote na mão dela. Ela está fazendo bem, mas sem qualidade nenhuma. E a boa vontade dela... Agora, você veja, ela tem boa vontade, mas não tem boa vontade de se transformar, de se enfrentar. Eu sou uma pessoa desagradável. Eu sou uma pessoa intransigente, intolerável. Eu preciso melhorar isso na minha personalidade. Ora, se nós estamos evoluindo, nós vamos chegar na vida espiritual com os hábitos que nós temos aqui. E Joana de Ângeles fala, nós carregamos os nossos hábitos de uma para outra vida. Tudo isso precisa ser trabalhado. Alguns de nós temos ideias mágicas de que ao chegar na vida espiritual nós estaremos mudados, estaremos com mais culpa porque sabíamos e não fizemos. Então nós precisamos trabalhar na medida do possível. Como diz a irmã Sidufo, nós não podemos neurotizar a reforma íntima. Tem gente que quer se transformar de santo imediato, não é isso. Mas é começar a trabalhar. Eu tenho que ter autopercepção. Caramba, toda vez que eu chego as pessoas se afastam. O que é isso? Aí nós temos uma justificativa, né? Elas estão obsediadas. É a obsessão. Espera aí, eu tenho que perceber isso na minha personalidade. Eu vejo, olha,
Quantas pessoas desistem de fazer os cursos por timidez? A pessoa tem vergonha de chegar no outro dia e cumprimentar os outros. E os dirigentes não percebem, tinha que pegar ela e falar, vem aqui, oi, tudo bem? Tinha que ser um amigo, tinha que ser o cicerone para ajudá-lo nesse momento de tormento, porque para ela é um tormento. Se você pegar uma pessoa que tem fobia social, ela não consegue estar no meio de multidão. E ela precisa de ajuda. Quantas pessoas desistem dos cursos por causa dessa assistência? Precisa ser trabalhado. Precisa ter dispositivos para acolher essas pessoas. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, trabalhar na casa espírita não necessariamente muda a personalidade. É uma disposição boa para começar a se modificar, desenvolver o altruísmo, mas o indivíduo tem que se auto-enfrentar, ele tem que se auto-observar, não é? Se ele é uma pessoa amistosa, sociável, afetiva, etc., para ele melhorar a sua personalidade. Então, só o intelecto, saber, não basta. Tem que entrar o aspecto moral, a mudança de comportamento nas relações. Outra coisa que nós temos que prestar atenção, não se esqueçam que dirigente, presidente de casa espírita, trabalhadores têm ego. Como que é o nosso ego? Como estamos com relação ao status, ao reconhecimento social, ao poder? Veja, a Hermann Dufour trata de um aspecto muito importante, que é, você pega um neurótico, que ele dá muito mais importância às regras da casa do que ao afeto. E a Hermann se fala, nós temos que estar preocupados com a causa e não com a casa. Não quer dizer que a casa não tenha importância, claro que sim. Olha só, para isso estar funcionando, tem os organizadores, isto é regra, precisa. Mas o amor tem que se sobrepor, tem que estar acima. Eu lembro, uma vez eu cheguei atrasado num centro, por um outro motivo, não sabia também do horário do passe, e eu estava mal, queria tomar um passe, cheguei, puxa vida, não sabia, tal. O dirigente, ele falou, você não tomou o passe? Espera aí. Me levou numa sala, chamou um médium, fez uma oração e me deu o passe. E ele fazia assim com todas as pessoas. Para ele, o amor está acima da regra. Você vai numa casa cheia de regras, não, passou 5 minutos, só no outro dia. A pessoa está mal, está caída, desesperada, mas a regra não pode ser quebrada. Então ela fala, a causa, que é Jesus, que é o Espiritismo, tem que estar acima da casa, das regras, não é? Porque esse é o exercício do amor que tem que prevalecer. Agora, vocês imaginem o trabalho que nós damos para os benfeitores espirituais, não é? Quem não lê o livro, leia Aconteceu na Casa Espírita. E tem um dos livros do Vanderlei Soares que fala a mesma coisa, eu não lembro o nome, mas ele fala da obsessão de um dirigente da Casa Espírita, o quanto isso atrapalhava todo o trabalho da casa. Bem, o terceiro aspecto que eu quero citar é o seguinte, diz Manuel Filomeno de Miranda, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse, mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. Aliás, quero dizer para vocês, quem leu esse livro Transição Planetária, em vez de ficar com a mente carregada dessas supostas catástrofes, vai ficar com muito mais esperança, com muito mais alegria. Só pulando um pouquinho o texto aqui para eu não esquecer. Essas mudanças das placas tectônicas que provocam tsunami, veja, elas acontecem e vai arrebentar nas populações que têm aquela necessidade kármica. No entanto,
Essas mudanças das placas, diz Manuel Filomeno de Miranda, elas têm o objetivo de harmonizar o planeta. E elas estão harmonizando. Nós teremos climas não tão agressivos como agora, de frio extremo e calor extremo. Nós teremos uma temperatura agradável permanentemente, com essas mudanças das placas tectônicas. Então, tudo isso está sob a supervisão dos programadores evolutivos. Bem, então, trabalhando em cima do que eu li agora, desses novos obreiros que estão reencarnando. Ele fala aqui dessas alterações de hábitos sociais, os costumes morais, literatura, arte. Quando nós começamos a fazer escolhas mais inteligentes, nós vamos deixando de incorporar lixos mentais. Veja a mídia. O que é a mídia? Eu costumo dizer que uma boa parte da mídia é regida pelo umbral. É programa umbralino. Veja alguns apresentadores de televisão. Sabe por que eles são notórios? Porque eles são buscados? Porque eles são excêntricos. Você encontra apresentadores de televisão que são desequilibrados emocionais. E por isso eles são contratados. Para gritar, espumar, ter chilique, xingar todo mundo. Então, a instituição, ela está preocupada com o lucro, não com o valor que eles passam para as pessoas. E veja lá no livro Ação e Reação, a lei de ação e reação rege as instituições, as sociedades. Então, o diretor, o presidente dessas empresas, eles vão responder por tudo aquilo que eles estão jogando na mente dos outros. O espírito Silveira Sampaio, no livro Bate-Papo com o Além, fala uma coisa, gente, que vocês não têm ideia. Quem leu tem. Ele era médico, depois ele migrou para a literatura, ele começou a ser escritor, escreveu vários livros. Quando ele desencarnou, ele foi fazer um curso de autorresponsabilidade na vida espiritual. No curso ele foi ver que tudo aquilo que ele escrevia e repercutia na mente dos seus leitores, ele era corresponsável. Dá para dormir com um barulho desse? Ele falou, eu preferiria ser ignorante, inculto, a ter escrito alguma coisa. Tudo que ele escreve e enche a cabeça dos outros de perturbação, ele é responsável. Veja em André Luiz, que tem um escritor totalmente desequilibrado, que recebe a repercussão dos seus leitores. É drástico isso daí. Bom, nosso tempo está acabando, deixa eu adiantar aqui. Esta é a regra. Muito bem. Então, diante do texto que eu li, falando dessas mudanças das leituras, da arte e tudo, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela vai dizer que há no homem todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos. À medida que nós vamos nos liberando, que nós vamos crescendo, nós vamos soltando, liberando esses tormentos interiores. Quanto mais lucidez nós vamos tendo, mais escolhas apropriadas nós vamos fazendo. Então vamos deixando de encher a nossa cabeça, introjetar esses lixos sociais que geram uma série de perturbações na personalidade e que ela fica desorientada e não sabe fazer mais escolhas. Não tem autoconfiança, porque ela está perturbada. Esta maturidade vai mudando então a sua posição diante da vida. E Joana de Ângeles fala, o nosso devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso. Vai chegar um momento que nós vamos estar mais direcionados para o nosso futuro. O nosso futuro é brilhante, é maravilhoso. O nosso passado são as sombras que precisam ser vencidas. E ela diz o seguinte, as suas propostas para o amanhã começam agora. Olha só. O esboço do nosso futuro já começou. Você quer saber um pouco do seu futuro? Olha como você é. Eu vou fazer uma analogia drástica. Se você pegar um homicida hoje, um cara que matou alguém, o futuro dele é psiquiátrico.
este cara vai ter transtornos de personalidade, vai ter que tomar medicamento para controlar os pensamentos. Esse é o futuro que ele esboçou agora. Qual é o seu futuro? O seu futuro já começou, é aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Toda essa construção do bem, toda essa transformação social, já está gerando uma personalidade sadia, equilibrada, ajustada, que sabe o que quer. Ao contrário, essa pessoa que é desleixada, que se abandona, que se subestima, que desvaloriza, a gente já está vendo ela na próxima vida como uma criança problemática, tímida, que vai ter dificuldade de se relacionar com os outros. Então tudo começa agora. Depende das escolhas que nós estamos fazendo. O esforço vale a pena. Olha só, Joana de Ângeles, mais duas citações. Joana de Ângeles diz no livro O Ser Consciente que quando o indivíduo atinge a idade da razão, ele deve estar em condições de viver as suas responsabilidades. Isso quer dizer o quê? Que o ego adulto, ele tem que ter capacidade de gerir a sua existência. Ele tem que ser capaz de enfrentar aquilo que está se apresentando na sua vida. Quando ele se sente temeroso, ele ainda está imaturo. Então nós temos que desenvolver essa maturidade, enfrentando tudo o que está acontecendo. Não quer dizer que somos onipotentes e vamos resolver tudo, mas aquilo que é possível. Então este enfrentamento, quanto mais nós fazemos, mais nós vamos desenvolvendo essas capacidades internas. Olha só. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala que nós demoramos 1,5 bilhão de anos para atingir a idade da razão. Quando adquirimos a idade da razão até os nossos dias, temos 200 mil anos de desenvolvimento psicológico. E ele fala que isso ainda é muito pouco, diante do que nos espera. E Joana de Ângeles fala que nós temos 10 mil anos de desenvolvimento do discernimento e do juízo. Você já imaginou quando nós tivermos 1,5 bilhão de discernimento? A mesma idade que levamos para atingir a idade da razão? E isso se desenvolve através dos enfrentamentos que a vida apresenta para nós. Sabe aquela pessoa que tudo que vai fazer pede opinião para os outros? Ela está terceirizando o seu discernimento. Obrigado. Ela pensa que está se livrando de uma situação, ou está sendo esperta, está deixando de crescer. Então, todos esses pequenos detalhes, você compra um sapato dessa ou daquela cor, essa roupa combina com isso ou aquilo, faça a viagem ou não, faça a universidade ou não, e isso é desenvolvimento do discernimento. É tudo muito importante. É claro que algumas vezes estamos caídos e podemos perguntar, mas temos que, na maioria das vezes, enfrentar aquilo que a vida nos pede. Já acabou o tempo? Não? Tá. Quebra a regra. Joana de Ângeles vai dizer, então, que o amadurecimento psicológico traz a visão correta da existência. Muitos dos nossos medos, das nossas fantasias, das incertezas que temos, são decorrentes da falta de maturidade, falta de experiência, falta de desenvolvimento pessoal. Quando nós desenvolvemos, ampliamos a nossa capacidade, aquilo que se apresentava como ameaçador, ele tem outro significado. Ele perde aquela visão, aquele colorido de fantasia. Porque a maturidade faz o indivíduo enxergar com mais realidade. Então ele tem uma postura diferente na vida. Muitas coisas que nos assustam, não são porque elas são tão problemáticas, mas porque a nossa visão é distorcida. Nós sofremos, infelizmente, de falta de evolução. Olha só, por exemplo, nós temos a indústria da vitimização. Muitos de nós nos achamos vítimas da vida, o meu pai me bateu, deixou de dar carinho, etc. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala que as crianças, no começo da sua vida, elas recebem um mapa de inclinação, que é o modelo de comportamento que os pais transmitem para o filho. O filho é como se fosse médium dos seus pais, porque eles ainda não têm um script de como funcionar na sociedade. Então eles recebem aquele mapa de inclinação, os valores dos pais, etc. André Luiz faz uma ressalva.
exceto os espíritos que têm uma envergadura moral acima dos seus pais. Estes não recebem os valores dos pais. Deu para entender? Isso quer dizer o seguinte: quando a criança é marcada por traumas, por maus tratos na infância, não é porque o pai deixou a marca, mas é porque ela é imatura. Se ela fosse madura, ela não ficaria com as marcas. Então, quando nós trazemos marcas da nossa infância, traumas, etc., é da nossa imaturidade, não são por causa dos nossos pais. Eles fizeram o que eles sabiam fazer. Se eu tivesse maturidade, eu teria vacina evolutiva para interpretar aquilo não de forma nociva. Você pega uma personalidade imatura, ela é melindrosa, ela é suscetível, ela se sente fraca, qualquer coisa machuca. Então, o problema é evolutivo, não é dos pais. E para finalizar, falando da necessidade de crescer, de melhorar, dessa maturidade, o psicólogo Abraham Maslow, ele viu num trecho da Bíblia uma coisa muito interessante que acontece conosco. Está lá no Antigo Testamento o chamamento que Deus fez para Jonas para uma missão. Alguém lembra disso? Deus convidou Jonas para uma missão. Aí o que Jonas fez? Deu no pé, caiu fora. Naquele tempo eu não sei, Deus acho que não era onisciente. Ele conseguiu fugir de Deus, se escondeu, mas depois Deus acaba achando ele. Aí o que acontece? O Maslow viu nesse comportamento algo que acontece conosco. Porque veja bem, se Deus, que é onisciente, onipresente e tal, convida Jonas para uma missão, é que ele é capaz de fazer, não é? Mas ele fugiu. O Maslow via esse comportamento conosco. Muitos de nós fugimos da nossa missão, fugimos da nossa grandeza pessoal, porque temos medo. Ele vai chamar isso de fuga do destino, fuga da sua missão pessoal. Qual é a sua missão na vida? Qual é a sua missão no centro espírita? Você acredita em si mesmo ou tem o complexo de Jonas? Se acha inferior, incompetente? Se a vida está trazendo programas, oportunidades, chamamentos para a sua existência, você está pegando isso? Ou está se subestimando? O que você está fazendo? Nós não podemos entrar nesse complexo de Jonas e ter medo da nossa própria grandeza. Algumas vezes nós confundimos humildade com autoanulação, como se autoanulação fosse humildade. Humildade é uma virtude. Autoanulação é subestima, é uma patologia. Então, a título de ser humilde, nós não podemos apagar as nossas luzes, os nossos talentos. E isso não é ser prepotente. É valorizar, porque nós somos centelhas divinas. Nós não somos qualquer coisa. Porque nós, infelizmente, nos identificamos, nos apegamos aos papéis sociais. Se você é rico ou pobre, bonito ou feio, inteligente ou ignorante, você se apega a esse papel social e se confunde com ele, esquecendo que isso que você está passando, a beleza, a feiura, pobreza, riqueza, é uma prova. Não é você. Você transcende, você está acima das suas provas. Você vale muito mais do que tudo isso que você está vivendo no momento. Então não se identifique. Joana de Ângeles chama isso de identificação com o ego. Nós temos que nos desidentificar do ego, nos desapegar e nos identificar com o self, com o espírito. Eu sou uma centelha divina, eu não sou essa personalidade passageira. Bem, eu estou falando rápido demais por causa do tempo e estou perdendo o fôlego. Eu agradeço a todos vocês, o nosso tempo acabou. Depois, se alguém quiser trocar alguma ideia a respeito, eu estou à disposição. Bom dia para todos. Muito obrigado.